temporada de 2000 da Fórmula 1 prometia ser bastante promissora e foi cercada de expectativa. A Ferrari havia em 99 conquistado o título de construtores e lutou até o fim pelo de pilotos. Acabou com o vice de Ed Irvine e ficou a sensação, inclusive para a rival McLaren, que se Michael Schumacher não tivesse quebrado as pernas naquele acidente em Silverstone, era ele quem seria o campeão. Sendo assim, a escuderia italiana tratou de manter o que estava bom e reforçar o que podia ser melhor. E Rubens Barrichello foi contratado. O início de temporada parecia ser muito bom, com o segundo lugar na Austrália, mas depois vieram 2 abandonos em 3 provas, incluindo a tenebrosa atuação em Silverstone. Quinta-feira, 27 de julho de 2023, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de lembrança de quinta, é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, como eu sempre peço mais uma vez para vocês, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para gerar engajamento e ajudar bastante a gente. A temporada seguiu com o 4º lugar em Nürburgring, onde reclamou do carro e ouviu da cúpula ferrarista que, abre aspas, não havia pilotado como a equipe gostaria e que teria uma conversa para Rubens entender como as coisas funcionavam lá, fecha aspas. Bom, até hoje a gente sabe como funciona, por isso que está tanto tempo sem título, que continue assim, mas enfim. Coincidentemente, depois disso, Barrichello passou a ter melhores atuações, com 2 segundos lugares em Mônaco e em Montreal, e 2 terceiros lugares em Manicure e no Red Bull Ring. Já Schumacher colecionava 3 abandonos em 4 provas e já via a liderança ameaçada. Até que a categoria chegou em Hockenheim, ainda na época das grandes retas, para a 11ª etapa da temporada. Não seria um fim de semana comum. Na sexta-feira, um toró alagou o autódromo, o que pôs em dúvida até mesmo a realização da corrida. Veio o sábado e nos treinos livres, Michael bateu e teve que usar o carro reserva. Só que no início da classificação, Rubens viu sua Ferrari ter problemas hidráulicos. Sem carro reserva, ele teve que esperar Schumacher encerrar sua participação para usar o carro do alemão. E aí uma chuva quase tirou o brasileiro do grid. Lembrando que na época existia a regra dos 107%, que poderia ser anulada em caso de exceções. Barrichello largaria apenas na 18ª posição, logo atrás de Hans-Harald Frentzen da Jordan, que passou por problemas semelhantes com seu carro. David Coulthard fez a pole, seguido de Schumacher. Giancarlo Fisichella da Benetton era o terceiro, logo à frente de Mika Häkkinen. A largada foi muito benéfica para Barrichello. Com a estratégia de 2 paradas, ele sabia que vencer era quase impossível, mas queria usar do carro leve para ganhar o máximo de posições. Herdou logo de cara a posição de Jenson Button da Williams, que largou dos boxes, e a largada ainda viu Schumacher e Fisichella se tocarem na primeira curva e abandonarem a prova, para frustração da torcida alemã. Häkkinen e Coulthard começaram a disparar na ponta, enquanto Rubens completou a primeira das 45 voltas em 10º. Na 5ª volta, ele já estava em 6º, que na época era o limite de pontuação. Johnny Herbert da Jaguar foi superado na volta seguinte. Depois foram mais 6 voltas para ultrapassar um surpreendente Pedro de la Rosa da Arrows e, por fim, no 15º giro, tomou de Arno Trulli da Jordan a 3ª colocação. A primeira parte do plano de recuperação estava cumprida. Na 17ª volta, ele fez seu primeiro pit stop e retornou em 6º. Aquela era a sua posição real de pista e a meta naquele instante era abrir o suficiente para fazer uma segunda parada e retornar atrás apenas da dupla da McLaren, que estava a mais de 30 segundos à frente. Mas a gente sabe que corrida só acaba na bandeirada, né? Rubens havia grudado novamente em De La Rosa na 25ª volta, quando Robert Céline mudou os rumos da prova. O francês de 47 anos havia sido demitido da Mercedes
depois de 22 anos trabalhando na montadora, e usou do momento para invadir a pista na segunda grande reta e caminhar pela grama com um cartaz de repúdio contra sua demissão. Um lance de sorte? A gente sempre diz aqui no canal que sorte é quando o talento encontra oportunidade. O safety car foi acionado e Barrichello correu aos boxes, junto a Häkkinen, Trulli e Della Rosa. O plano da parada a mais havia sido concluído com sucesso. A McLaren errou em não chamar Coulthard de imediato e ele já tinha uma terceira posição real, e graças ao imprevisto, com chances de tentar algo a mais. 4 voltas depois, a relargada foi dada e Barrichello não tinha obtido sucesso ao tentar passar Trulli, quando na volta seguinte, Jean Alesi tentou passar Pedro Paulo Diniz na terceira chicane por fora. Ambos se tocaram e o francês da Prost bateu forte no guarda-rail, felizmente ficando só no susto. Uma volta depois, a corrida foi reiniciada e as posições não se alteraram. Barrichello seguia atrás de Häkkinen e Trulli sem ter a posição de pódio ameaçada, e tudo levava a crer que as coisas se manteriam assim, até que na volta 32 a chuva voltou a ser protagonista no fim de semana. Com o aumento da precipitação, 3 voltas se passaram para que os 2 primeiros fossem aos pits colocar o pneu de chuva. Mais 3 voltas e Coulthard decidiu também fazer a troca. Rubens era o líder e tanto ele como Frentzen decidiram não parar. A chuva era bem caprichada na parte lenta da pista, no estádio, só que nas retas ela passou quase despercebida e isso permitia a ambos acelerar ao máximo. Ao contrário de toda a turma dos pneus de pista molhada que não podiam pisar fundo sob o risco de deteriorar demais seus compostos na parte seca. Naquele instante, Frentzen e Häkkinen se estapeavam pelo segundo lugar e o alemão levaria vantagem, não fosse o seu carro quebrar. Caso o finlandês vencesse, ele tomaria a liderança do campeonato. O problema, para ele, claro, é que Barrichello já havia enfiado 10 segundos de vantagem, e as 6 últimas voltas foram uma aula de pilotagem do brasileiro, controlando com muita cautela seu carro na parte lenta e muito molhada, mas acelerando tudo o que podia nas 4 grandes retas. Com toda a pressão de quem estava na sua 124ª corrida, sem nunca ter subido ao degrau mais alto do pódio, com a pressão da Ferrari, como mesmo contou em entrevistas posteriores, que colocou inteiramente nele a responsabilidade de não trocar os pneus. Com a expectativa, quase ânsia, da torcida brasileira ávida para ouvir o hino no pódio depois de pouco mais de 7 anos, com as palavras de Ross Brawn, questionado pelo piloto se estava mantendo, e a resposta de não, você está ganhando. Rubens Barrichello superou tudo isso de uma maneira quase triunfal, pouquíssimas vezes vista na história do esporte motor. A sua vitória, a de número 80 do Brasil na Fórmula 1, em meio a uma narração emocionada do Galvão Bueno, ou com a locução recheada de super adjetivos de Murray Walker, tirou um piano de cauda das costas de Barrichello, que enfim entrava para o hall dos vencedores. Do jeito que muitos desejam, mas que ninguém acreditava ser possível em uma Fórmula 1 moderna. Michael Schumacher, que durante a prova implorou por um voo privado para sumir de Hockenheim, desistiu da ideia e ficou lá até o fim, e foi o primeiro a cumprimentar Rubens, envolto em lágrimas. Não era para menos, Schumacher seguia líder do campeonato 2 pontos à frente da dupla rival do time de Ron Dennis. Não houve quem não festejasse aquele triunfo, nem da Ferrari e também nem de outras equipes. Ao cruzar a linha de chegada, integrantes da Jaguar, que lembrem-se, era a Stewart até 99, foram para o pit wall saudar aquele que defendeu tão bem a equipe anglo-escocesa durante 3 temporadas. No pódio, Häkkinen e Coulthard ergueram Barrichello, que em nenhum momento se preocupou em parecer sóbrio. Chorou igual criança durante o hino, chorou ao receber o troféu, chorou no banho de champanhe e, óbvio, fazendo a tosquíssima sambadinha que virou sua marca registrada. Schumacher tiraria a Ferrari da fila ao final do ano e daria início a um avassalador pentacampeonato em sequência para chegar à sua marca de 7 títulos mundiais. Barrichello seguiu com altos e baixos na Ferrari até 2005,
tendo obtido mais 8 vitórias no time, algumas igualmente incríveis como Silverstone e Suzuka em 2003 e Xangai 2004, outras dominantes como as duas em Monza, e também o papelão de Indianápolis 2002, fruto da estúpida pataquada de meses antes na Áustria. Saiu da Ferrari enraivecido e foi ser feliz na BAR, que havia virado Honda. Quando todo mundo já dava por encerrada a sua carreira, a Honda virou Brown em 2009 e mais 2 vitórias foram adicionadas ao seu currículo. Deixaria a Fórmula 1 como um dos campeões sem título que muitos gostam de enaltecer e hoje segue brilhando na Stock Car. Mas performance igual àquela de Hockenheim não mais existiu. Foi a única vez, pessoal, que eu vi pessoas se reunindo num bar para comemorar uma vitória de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Ok, tudo bem, na época do Senna eu era criança, não lembro muito bem como eram as comemorações pelas ruas, mas aquela imagem toda que o Senna passava de ser uma pessoa religiosa, que acredita em Deus, então acho que isso afastava um pouco as festas dos torcedores. Essa do Rubinho eu me lembro de passar em frente ao barzinho e gente comemorando a vitória. Impressionante porque muita gente começou a ver a corrida e não vai dar nada com o Rubinho. Daqui a pouco, o Rubinho tá em terceiro, caramba, largou em 18º. Um foi contando pro outro e as TVs foram sendo ligadas. Inclusive o Ibope começou a medir isso e declarou que foi durante o andamento, quando ele decidiu ficar na pista molhada, com pneu de pista seca, a audiência atingiu o pico. E não precisa nem dizer que muita gente se emocionou, muita gente festejou. Eu mesmo saí pulando pela sala que ele tinha vencido corrida. E eu e o Eric cansamos de dizer aqui. Embora em 2011 a gente tenha aquela crítica dele ter que ficar se submetendo a uma vaga na Fórmula 1, mas ele é extremamente subjugado por todos os torcedores brasileiros. No mundo inteiro, o tratamento com o Barrichello é completamente outro. E aqui no Brasil, muito do respeito que ele hoje tem veio só na época de Stock Car. É uma tremenda injustiça com um cara que foi 2 vezes vice-campeão do mundo, coisa que poucos conseguem na história. Gostaram, pessoal? Não tinha nessa semana como não relembrar outro momento que não fosse aquela vitória gigante do Rubinho. Na quinta-feira que vem tem mais um momento, tá, pessoal? Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam a gente também nas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã, 9 da noite, tem aquecimento. A gente espera vocês então, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau!